para lá para a reunião de obreiros em casa. Isso é importante. Deus abençoe os irmãos todos. Eu trouxe um assunto agora nessa parte da manhã para todos nós aqui, um assunto aqui sobre quando João Batista estava preso no cárcere em Jerusalém. O assunto fala assim, capítulo, deixa eu ver aqui. Está aí no caso. Capítulo 11, versículo 5. Fala uma resposta de Jesus para João Batista. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, meus amados, um assunto muito importante aqui, que quando João estava preso no cárcere, em Jerusalém, por Herodes, o tetrarca, rei em Israel, e mandado por Roma, mas Roma era a área do compromisso de passar por reinado de países, a Itália, mas cada país que eles eram responsáveis por ele, colocava um governo. Era elegido um rei, um governo, assim por diante. E na época, Herodes tinha tomado a mulher do irmão dele, a cunhada dele, e pôs por mulher. Por mulher, não podia fazer como rei. Quer dizer, e matou o irmão dele. O pecado maior foi isso aí. Como João Batista, Jesus falou aqui no capítulo aqui, depois todos vocês podem ler esse capítulo, para poder ver como é tão interessante esse capítulo aqui. Jesus falou que João Batista, sim, e a resposta de Jesus para João Batista, porque 2 discípulos de João Batista levou a mensagem para Jesus. Como que João mandou procurar para Jesus? Mandou procurar para Jesus, os 2 discípulos, olha, vocês vão aonde Jesus está reunido e procura para ele se ele é o Filho de Deus ou está para vir outro. Ou seja, João Batista. E João Batista foi avisado por Deus que Jesus era o filho dele. O anjo falou para João Batista. Antes de Jesus nascer, foi. Quer dizer, no nascimento de João Batista, que o anjo avisou para Zacarias, e depois o mesmo anjo avisou para Isabel e avisou para Maria. Então, por todo conhecimento, eles ainda sendo primo um do outro, João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, e ele mesmo falou as qualificações de Jesus. Não foi? Foi. Esse daí é vindo de Deus, assim, não foi? Foi. João Batista falou, porque João Batista era profeta. Nós viemos aqui depois, aqui os irmãos podem ler, no mesmo capítulo, nós vamos encontrar que Jesus falou, eles tinham contato um com o outro e conhecimento da Escritura Sagrada, e conhecimento com o céu, que Jesus falou que João Batista era Elias, que veio e se manifestou num anjo. Olha bem, o conhecimento que eles tinham, um do outro. Manifestou num anjo para morrer, porque Elias subiu vivo, mas Deus falou que Elias subia vivo
Por causa da morte, foi falado, por causa do pecado na terra. Todos têm que morrer. Tem que passar pela morte. Então Jesus falou, não. A Escritura fala que Elias tem que voltar para a terra para morrer. E João Batista não é outro senão Elias. Olha. Quem falou foi Jesus. É um assunto muito importante isso aqui. E gostoso para nós poder, nós como obreiros, né? Nós temos mais conhecimento das coisas divinas. E o ensinador, ele sofre por causa de estar igual. O Felipe falou aqui uma coisa aqui, que nós temos certas horas a tomar particular para com Deus. Não só o conhecimento bíblico, mas um particular para com Deus, para que Deus, ele tem compromisso com o ensinador. Ele tem compromisso. Eu observei a semana passada aqui, vamos continuar aqui, mas eu observei a semana passada que a Sara falou assim, pai, se eu for ensinar aquele dia lá sobre os 3 magos, a Sara apresentou o assunto. Sobre os 3 magos, o senhor falou que era aqui na China, aqui. Um era na China. Falei, minha filha. Aí ela falou, se eu tenho certeza, eu falei, vou ver. Aí quando eu fui ver, mas a Gil também falou, quando eu fui ver, não era na China, era na Índia que estava o mago. Um estava no Egito, não foi? Os que seguiu a estrela. O outro estava na Pérsia e o outro estava na Índia. E eu falei China, eu quero pedir perdão para os obreiros, porque a Rede Globo pode assim, não é? Quando o jornalista fala uma coisa que não tem certeza, ele volta atrás, desmancha e faz certo. Porque é ensinamento. Não é como é que você aprendeu o ensinamento errado. Não pode. O ensinador ele é responsável pelo ensinamento que ele está ensinando. Porque quem está ensinando, ele vai ensinar. Esse é o importante mais para nós. E aqui nós vemos aqui o ídolo de João Batista com os discípulos de João Batista procurar para Jesus se ele era o mesmo. Olha para você ver. E é importante nós saber das coisas. Viu, Marley? Como é importante nós saber das coisas? Certeza. Qual Deus que nós servimos? Nós temos certeza. O Felipe falou. Não foi? O Felipe até chorou. Na hora que eu falei assim, é o Deus que eu sirvo que fez isso aqui com um delegado aí, ó. Aí o Felipe não aguentou, chorou. De contar a história, não foi? Foi. Porque foi mesmo. É o Deus que ele serve. Aí a fé do Felipe cresceu. E a fé nossa cresce. Através do conhecimento com Deus. Através do diálogo que tu tem com Deus. Há essas coisas. E essas coisas passam pelo obreiro, ensinador. Amanhã ou depois vocês são os grandes ensinadores. Graças a Deus pelo Evangelho. Nos Estados Unidos, no Brasil e demais países americanos. E demais países mundial, que está na Europa e outros continentes mundiais. Nós observamos que o Evangelho, ele cresceu, ele multiplicou o Evangelho, e cresceu, como Jesus falou, que enquanto essa palavra não chegar até o fim do mundo, eu não vou vir. E nós estamos vendo, observa bem, o Evangelho aqui há 50 anos atrás, que eu tenho 43 anos de crente. Eu aceitei Jesus em 81. Mas era atrasado, Josué. O Evangelho era. O lugar que era mais importante era os Estados Unidos. No Evangelho, porque o Evangelho dos Estados Unidos, a gente observa que ele não é que ele vingou e ele acabou, mas ele tirou uma parte do Pax. Porque os mais velhos, mestre que tinha estrategista, como Billy Graham, como Moody, eu tenho um livro de teologia de Moody,
né, porque eu fiz teologia bíblica. E tem algum livro de Lourenço Rolson, que era daqui também, dos Estados Unidos. E dava aula, inclusive ele tinha colégio em Minas Gerais. Lourenço Rolson. Quer dizer, por acaso, os primeiros professor meu foi esse, porque através do trabalho que eu tive no Brasil, assim, de trabalhar como servente e pedreiro, ir para carpinteiro, ir para mestre, e trabalhei com geólogo nas rodovias mais perigosas que tinha ali, e eu fui seguido, quando eu aceitei Jesus, com 30 anos, nas Assembleias de Deus, eles seguiram meu rastro. Quem era eu? Por isso, Nadab, que eu não peguei campo na época do pastor Benedito da Silva e Cáceres, que ele tinha 12 municípios no poder dele, na época, em Mato Grosso. E o vice dele chegou a falar comigo que eu ia receber uma cidade. Hoje eu seria ser pastor presidente. E Deus não deixou. Deus não deixou, porque os primeiros passos meus foi evangelizar. Não tem uma área melhor. Foi a de Jesus. Foi a de João Batista. Foi o Jordão. Foi Jesus, foi Paulo. Eles não paravam. Por que é? Deus tem uma chamada. Para cada um. O pastor me ofereceu ministério. Não vai daqui para Lacerda, não. Porque eu ia para Lacerda. Tinha comprado terra em Pontes de Lacerda. Ia para lá trabalhar lá. A terra que eu comprei. Pastor, não vai não, Rosalvo. Fica aqui comigo. Eu levo você para o ministério de evangelista. Depois te levo para o ministério de pastor. Eu sou presbítero até hoje. Desde o ano 98, pelo pastor Benedito da Silva. E para mim chegar ao presbitério, o mistério bem, nós estamos no assunto da palavra. Vocês poderem ver, igual todos nós estamos aqui, que falamos uma só língua, todos nós somos um nesta área. Para mim, como era difícil o evangelho, como era difícil. Para mim chegar ao ministério de presbítero, o que o meu pastor fez, o presidente desses campos? Como eu era mestre na Camargo Corrêa, eu cheguei trabalhando na Assembleia de Deus, que eu tinha largado o vício de fumar e de beber. Que sede de trabalhar. Para Deus. Nós estamos aqui. Aí, o que fizeram? Eu fui cuidar. O que eu podia fazer nas obras, eu fazia. De marcar obra para a Assembleia de Deus, ensinar, ter os pastores, que naquela época era carpinteiro, era pedreiro, era todo mundo assim. Ensinava, vamos fazer assim. Ferreiro, armador, quer dizer que é o ferreiro, aquele negócio, vamos fazer assim, a fundação é assim, 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 o esquadro é assim, 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 e fui indo. Aí, quando eu tinha 11 anos de crente, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Glória. E antes de eu ser diácono, eu tomava conta de campo e evangelismo. Com Grilo, lugar perigoso. O Nadab sabe, no estado de Mato Grosso e Rondônia, o primeiro foi Mato Grosso, um estado assim que antes, quando foi, pelo Getúlio Vargas, quando foi separar o estado de Mato Grosso, por ele, que foi índio que ajudou, Getúlio Vargas, medir aquele estado para separar, que é um estado muito produtivo, um estado pecuário, né, e tudo, terra muito boa. O estado de Rondônia e de Mato Grosso são terras férteis. Aí o que fizeram? Fizeram assim, vamos por acaso assim. Mato Grosso criou desse jeito. Aí os pastores de Mato Grosso, que eram de Mato Grosso, também tinham o costume de Mato Grosso. E Mato Grosso criou, por causa disso aí, foi criado o Estado pelo governo do Brasil, o presidente da República, foi. Mas depois o que aconteceu? Aí eu chegava lá, em Mato Grosso, eu era poderoso na carabina, que saía de Minas, saía da Bahia.
Saía de Goiás, sabia não sei para onde, Mato Grosso, eu era poderoso na carabina, eu chegava lá com 3, 4, 5 capangas, 10 capangas, falava para o fazendeiro, sai daqui que essa fazenda é minha. Aí quando foi ver, ela não tinha documento. Foi dada, foi uma terra dada, lá uma mata, com o outro também abriu, não tinha documento. A escritura foi feita de qualquer maneira. Então, esses poceiros ficaram sabendo disso aí, como que era a qualificação do Estado. Alguma era verdadeira, alguma era órgão, sim, era órgão de Brasília. Tinha documento, o papai não podia entrar, mas tinha umas que era desse jeito. O cara chegou, entrou e tomou. Aí o cara saiu outro, chegava a tomar dele. E por último, o grilo. Os grileiros. Por último. Aí, aonde que eu fui parar? Para criar um trabalho evangélico no meio desses grileiros. Quer dizer, e era proibido dirigir culto. E a igreja mandava. Vai para lá, Nadab. Vai abrir um trabalho evangélico lá dentro. Aí nós, que trabalhávamos no evangelho, ia. Chegava lá até mesmo, como a Meira sozinho mesmo, lá em Jauru, quando eu fui para Meira sozinho, abriu o trabalho da evangelho dentro da Meira sozinho e foi. Chegou lá, que eu encontrei, o que eu fui fazer? Eu fui a trabalhar com arma para os poceiros. Arma quebrada, a carabina, eu tinha entortado o cano, eu desentortava, acertar cartucho para a espingarda, envenenar espingarda, eu como trabalhador do evangelho. Porque se eu não fizesse, eu não ganhava eles para Jesus. Não foi assim que Paulo falou? Foi. Para criar a igreja. Como a igreja era. E nada de salário para o Rosalvo. O Rosalvo tinha que matar a cutia para comer se quisesse comer. Assim que era o evangelho. Então foi. Depois apareceu quem? Deus abençoou que nos Estados Unidos apareceu o Billy Graham, um monge muito grande aqui nos Estados Unidos, que expandiu o evangelho. Não foi? Billy Graham andou até de avião, jogava até folhete, até nas águas, para poder descer nas águas, e o cara que estava no barco pegava e lia o folhete e se aceitava Jesus. E no Brasil foi Napoleão Falcão e foi Dona Nel Camilo, que era jogador de futebol, aceitou Jesus há 50 anos atrás. E foi um pastor de Salvador da Bahia, um baiano. Meu pai, vou lembrar o nome dele. Criado na escola com Napoleão. Que expandiu o evangelho, levantou o evangelho. Esses homens, a coragem. Aqui. Aí João Batista manda procurar Jesus, se ele é o verdadeiro, ou se vinha outro depois de Jesus. Jesus falou esta palavra aqui para o servo de João Batista. Diga para João que o cego vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Porque rico não quer saber do evangelho. A maior parte de rico. Quem acompanhava Jesus era pobre. Era pobreza para comer, não era? Para alimentar. Né? O único rico que teve aqui, a irmã deu um testemunho aqui, foi Zaqueu, não foi? Subiu na árvore lá, que cobrava imposto de Israel. Esse cidadão. Mas aqui nós viemos aqui, como é difícil, o próprio Jesus, com todo o conhecimento do céu que Jesus tinha, a sabedoria de Jesus, que não há homem na terra que vai ter a sabedoria dele.
nascido de mulher, homem verdadeiro, a Bíblia fala, como nós, homem como nós, e a sabedoria dos céus, que criou as escrituras dos 4 livros evangélicos da palavra dele. Mateus, Marcos e Lucas e João escreveu os 4 livros evangélicos de Jesus, falado pela boca de Jesus. E depois veio o monge, o apóstolo Paulo, foi que ensinou. O maior ensinador mundial que houve foi o monge, o apóstolo Paulo, que era mestre em Israel da linhagem sacerdotal. E tinha capacidade e conhecimento, como até hoje nós fica parado ainda e observando que sabedoria tremenda na data do apóstolo Paulo. Um monge, quer dizer, mestre, muito especial. E aqui nós vemos aqui a estrategista que Jesus teve de dar a resposta, porque o obreiro, irmão, tem que ter essa qualificação, essa qualidade. Ele tem que ter primeiro Deus na vida dele, e depois ele tem que ter qualificação de cidadania, aqui. Ele tem que ter estratégia na terra. Ele tem que ter coragem, ser corajoso. Ele não vai. E ele não tem medo de morte. Não. Ele vai fazer o quê? A morte vai vir, vai me matar. Eu não posso ter medo. Não posso procurar ela. Mas um dia eu também não vou viver. Quer dizer, por acaso. Eu tenho que fazer para Deus, que me segura nas mãos dele é Deus. A obra é dele, não é minha. Então todos nós temos que ter estratégia. Uma estratégia de viver aqui na terra. Trabalhar, tem que trabalhar, tem que ganhar o dinheiro, tem. Não tem comida para nós comer. Nossos filhos passar necessidade, nossa família, né? A igreja que nós temos que ter. Nós servimos a Deus, mas vou mostrar a qualificação. Eu não sei nadar, por causa do horário, você dá um sinal para mim, nadar. Mais ou menos, você dá um sinal, mas você pode erguer o dedo assim que eu vou entender a cédula. Eu gosto dessas coisas. 2 horas mais de bom. Isso, eu gosto dessas coisas. Eu vou mostrar uma qualificação do estrategista na Escritura Sagrada chamado por Deus. Primeiro ele foi Moisés. Eu já estive estudando a vida de Noé. Não, Noé fez a arca para matar. Um pacto com Deus, com a terra. Foi. Noé foi como um anjo, falou assim, eu vou fazer um trabalho aqui, vou fazer aqui uma arca aqui, a todo mundo, quem quiser ver aqui dentro, pode se salvar. Senão, a arca não cabia o povo. Para ele fazer uma arca na época para caber a geração, ele tinha que fazer aquela arca lá de 4 a 5 quilômetros de largura e o esquadro dela, para que mais ou menos o povo podia entrar. Não, ele fez lá, a medição que ele fez lá, cabia quem? Nada. Cabia só ele, a família e os animais. Então foi uma coisa que Deus viu quando o pecado estava assolado. Por isso que a igreja é soberana, meus amados, na terra. A igreja. Aí nós observamos que o trabalho que Noé fez foi para a morte. Não, ele estava com sede mesmo. Não. Quem quiser se salvar, vem para a arca. Vem ajudar a fazer a arca, porque Deus vai mandar água. E o dilúvio vai invadir a terra. Essa é a pregação dele. E algum estruturado nas escrituras fala que a pancada do martelo dele pregava o evangelho. Não. Pregar o evangelho não tem que ir na casa do cidadão
Nós temos que ir para a rua, não é? Onde é que estão os marginais, às vezes ali, que trabalhou a noite toda, não conseguiu matar ninguém para roubar, uma coisa qualquer, encontrar com ele, dá um folheto. Você conhece Deus? Não, eu não quero não, senhor. Não, calma. Eu calmo. Ele nervoso, eu calmo. Você sabia? O ganhador de alma. O cidadão tá nervoso. Calma, fulano. O que é isso, fulano? Dando uma coisa para você ir para o céu aqui. Olha que maravilha aqui. Olha que folheta aqui, ó. Especial. Ou até em casa de gente. Dizer, não, Rosalvo, você desculpa, mas não quero não. Muitos falavam comigo. Daqui a pouco, ó, ele lá em casa, passava para mim na rua, lá em casa. Rosalvo, você tem aquele folheto ainda que você me deu aquele dia, rapaz? Desculpa. Me dá aquele folheto. Ô, rapaz, toma, aqui. Ia lá buscar, outra hora ia lá em casa, pegava, levava para ele. Ele ia ler o folheto e se salvava. Não foi? Se salvava. Porque eu não sei quantas almas a gente ganhou. Agora tive um sonho agora. Antes de eu vir para aqui, faltava 60 dias para o pastor Paulo entregar o campo. Campo de 400 e poucos crentes. Onde é que eu estou? Pastor Paulo tem 70 anos de idade, ele tinha muito tempo ainda para levar o evangelho. Foi. Eu tive um sonho que eu estava numa cidade, ó, o ganhador de alma, falando, nós estamos falando. E no sonho falava, umas pessoas encontrou comigo na cidade, numa rua da cidade, e falou meu nome. Eu nem olhei para o rosto deles. Começava com esse, mas não era para outro, não. Como você está viajando na rua, né? Você não fica dando muito sentido a ninguém, que você vai cuidar de tal coisa, assim, desse jeito. Ele falou, Rosalvo, você tem um pombal de fruta? Bem aqui. Bem aqui perto aqui, ó. Nessa rua aqui, dessa aqui. Você poder ver que pombal de fruta você tem. O que é? Alma. E eu sabia. Aí disse que eu desci no pombal de fruta. Falei, o quê? Já que eu tenho esse pombal de fruta, é seu, Rosalvo. Esse pombal de fruta aqui é seu. E tem tanto fruto, você precisa de ver. E está maduro, vai ver. Aí eu desci. Quando eu desci para ver o pombal, tinha um rio, que nem aqui nos Estados Unidos. Tinha um rio, coisa mais linda. Aqui. E tinha mesmo o pombal de fruta fazia na beira do rio, assim, ó. Um pombal mais ou menos de um alqueire de terra, assim, mais ou menos assim, com todo tipo de fruto. Eu lembro que eu cheguei, a primeira coisa que eu peguei foi uma uva, mais ou menos do tamanho de uma laranja, ela. Madurinha, chegava a cheirar assim. Eu peguei que estava muito baixo, peguei aqui. Quando eu comecei a comer a uva, eu falei, eu vou subir naquele murundu, chama murundu, é a terra alta, um alto de terra, assim. Eu vou subir aqui para mim poder ver a espessura desse pomal. Quando eu subi para poder ver a espessura do pomal, veio o pastor Paulo, que é meu pastor, esse da igreja. Ele viu o ciclo de oração atrás dele. Falou, não, nós viemos também comer do fruto, que você tem aqui um pomal de fruta aqui, nós viemos ver. Nós vimos quando você desceu aqui. Falei, tá legal, tá aí os frutos aí, pode comer. Vai. Quando o pastor Paulo pôs a mão na uva aqui para tirar aqui com o ciclo de oração, foi. Ó, um homem vem de lá para cá andando por cima do rio. Um homem vestido de branco, paletó, calça branquinha, gravata, tudo. Veio um homem, e eu de olho no homem. Um cidadão andando por cima da água, vem lá cá, ele vem. Que nem as águas, que nem aqui nos Estados Unidos, igualzinho. Quando ele chegou assim, que ele pôs o pé na terra, aqui assim na terra, para sair da água, ele pôs a mão aqui, ó, e arrancou, era uma mouse, espécie de um 38. Branquinha. Falou, não, eu vim para poder te matar, camarada. Falou o pastor Paulo assim, e meteu barra no pastor Paulo. Aí o ciclo da oração é que entrava na frente e gritava. Como as irmãs gritavam. Não faça isso não, e gritar aquele grito, assim como igual a situação orando, daquele jeito assim, e ele tentava pegar o pastor Paulo de qualquer maneira no tiro, na ponta, na mira da mouse.
E não conseguiu, foi indo, e o pastor Paulo passando de costa, e pastor Paulo chorando, gritando e chorando, e ele levava a arma e não conseguia por causa do ciclo da oração, pai. Aí ele falou assim, olhou para mim e falou assim, já que eu não posso matar ele, toma essa arma. Falou comigo assim, nervoso, ele raivoso. Aí pegou no cabo da arma assim, e levou para mim, eu falei, não quero não. Ele não falou nada comigo, eu falei, não quero nada. Ele saiu andando para um lado, eu vou embora. O pastor Paulo não entregou o campo. Eu cheguei a conter o som. Então, meus amados, a gente tem que ter estratégia em tudo. Que nem nós obreiros, não sonhar. Deus não falou tanto para o sonho? Falou. Se tu é um homem de Deus, espera calma. Ele vai te falar à noite com sonho e falar como se fosse presente contigo. Igual ele falava no antigo passado, como da família de Jacó. Nós falamos uma vez, no tempo que nós não tínhamos conhecimento bíblico, nós falamos assim, José, na família de Jacó, José era sonhador. Não, todo ele era sonhador. Todos os 11 sem ser José. Era sonhador e discernia sonho, como Jacó, o pai. Porque nós lendo a Escritura, viemos quando Jacó trouxe a notícia, quando José trouxe a notícia, que ele tinha tido o sonho do boi, o boi. O boi é o pasto que estava cortando para as ovelhas, e eles pegavam aqui assim, amarrava, assim cada um, quer dizer, tinha o seu boi, né? E levava para poder estruturar a comida das ovelhas e dar para as ovelhas render, parir, render bastante o gado, que era de Jacó, e deles também, na época. Ele chegou e falou, não, eu sonhei que você estava atando o moinho, não foi? Amarrando. E eu cheguei e cortei o meu moinho também, só que o meu moinho era maior que os seus. Eu levantei meu moinho para cima assim, de tão grande que era, e veio os seus todinho, inclinou no meu, não foi? Inclinou no meu moinho, aqui. Quando José falou isso aí, eles falaram, rapaz, quer dizer que você vai mandar em nós? Não foi? Foi, disse meu sonho. Todos eles. Quer dizer que você então vai governar sobre nós? Os 11 moinhos, não é nós? Nós é 11, rapaz. Quer dizer, eles decidiam decidir o sonho. Decidia. Eles sonhavam e decidiam. O José voltou para trás, chegou lá, falou para Jacó. Falou assim, eu sonhei outro sonho. Eu sonhei que o sol e a lua inclinavam para mim e as 11 estrelas. Jacó falou assim, rapaz, você quer dizer que eu e sua mãe e seus 11 irmãos, você vai governar sobre nós? Não foi? Jacó falou? Foi. Discerniu o sonho. Foi só ele falar, acostumado a sonhar. E discerniu o sonho. Então a área do obreiro, certas horas a tua esposa soma o sonho, o teu filho, tu, o teu pastor. Deus fala. Deus fala de, segundo o apóstolo Paulo falou, de todas as maneiras. Não foi que ele falou? Falou. O que Deus fala. Aqui está um estrategista aqui. Quando foi buscar o povo que estava no Egito, Moisés, ele não sabia, ele estava com 40 anos na casa do sogro dele. Ele tinha 40 anos quando saiu da terra de Gós, onde estava o povo de Israel. E ele era estrategista em Israel, no Egito. Ele era um homem muito conhecido do rei de Faraó, pai da mãe de Moisés, que criou Moisés. E Moisés chegou a um conhecimento muito grande no Egito, que pelo que nós lemos na Escritura Sagrada, eles tinham um pacto muito grande com Moisés no Egito, mas Moisés não podia ficar no Egito por causa do povo de Israel que estava sujeito a Moisés, segundo a ordem divina.
Aí Moisés não foi para Gós, para a terra de Gós. De lá teve aquele problema de morte com o hebreu. E ele matou um israelita, um egípcio. E ele teve que fugir, porque ele morria também, fugiu. Lá casou com a esposa dele. Na casa do tio dele. Que estava lá. Numa terra. Passou 40 anos. Foi subir uma montanha para levar as ovelhas para encontrar pasto, porque na montanha é um lugar difícil de subir. Os outros pastores não levavam ovelha ali, e lá o sereno era muito, batia no monte, e o pasto era especial para as ovelhas comer. Moisés falou, vou buscar pasto hoje bom para minhas ovelhas. Igual o pastor. Eu vou preparar uma palavra especial para o meu rebanho, né? Aí é mais alma, né? Não é nada. É mais alma que vai vir, por causa da palavra que foi muito especial. Não é a palavra que machuca, a palavra de Deus não machuca ninguém. A palavra de Deus é da vida. Quem não quer ouvir a palavra de Deus? Ela dá vida. Quando Moisés chega no monte, apareceu quem? Apareceu um fogo no monte, e o fogo conversou com Moisés. A Bíblia fala que Deus conversou com Moisés dentro do fogo. Falou, não, Moisés, tem um outro problema aqui para você. Começou a conversar com ele. Moisés assustou por causa do fogo, foi lá perto do fogo. Quando chegou perto do fogo, Deus começou a conversar com Moisés. Falou, não, você vai tirar o povo do Egito, porque está no Egito há 430 anos. E agora o povo tem que sair do Egito para a terra de Abraão, que é Canaã, filho de Noé, filho de Cã. Porque quando Noé, ele maltratou o filho dele, porque o filho dele deu risada dele, que ele estava nu, porque bebeu muito vinho, não foi? E foi, correu, contou para os outros irmãos, os 2 irmãos, Jafé, e o outro lá. Aí, quando contou, deu escândalo para os irmãos. Que o pai dele estava nu. Aí, o que o pai foi feito? O pai bebeu lá, ficou bêbado lá, está um problema tão feio lá, você precisa de ver, vai lá ver para você ver. Aí, quando os outros irmãos chegou, não foi? A Bíblia fala que eles colocaram até um pano no rosto, para não ver Noé nu, não foi? E pegou uma toalha e colocou no corpo de Noé, e levou Noé para a casa de Noé, para que Noé deitasse, dormisse um sono, e passasse aquele álcool, porque na época a uva era muito forte, a terra era muito forte. Quando Noé desceu da arca, foi fazer a lavoura para sustento dele e da família. Então o álcool embebedou Noé. Depois que Noé ficou sabendo daquela história todinha, foi julgar Canaã. Aí falou, maldito é tu, não foi? Maldiçoou, porque você riu da minha nudez. E corretava. Então aquele problema ali, Cã foi parar lá na terra de Canaã, a terra era dele. Aí Deus falou com Moisés, depois de 1000 e poucos anos, falou com Moisés, que era para levar o povo de Jacó para a terra de Canaã, que a terra pertencia a Abraão. E era mesmo. A terra de Canaã. Pertencia a Abraão, que era origem de família. Era genealogia. Aí levou. Aí quando Moisés deixou a estratégia, o que Moisés fez? Igual o Nadab faz, eu faço aqui, vários obreiros estão aqui, faz. O pastor Mateus. Quando alguém vai dar um trabalho para nós do Evangelho, rapaz, pelo amor de Deus, fala um não primeiro. E não é fácil. Criticar, falar mal de um pastor é fácil. A gente encontra o povo falando. Daqui a pouco o meu conselho, fala isso não. Ora, que através da oração tudo será feito. Talvez Deus não mostrou para ele, vai mostrar através de você orar por ele. Não é isso daí? É. Aí, primeira palavra, porque ser pastor não é fácil. Não é fácil. Apacentar o rebanho, você não vai apacentar um, nem sua mulher, nem seus filhos, que é facinho? É.
apacentar o rebanho de Deus, olha a responsabilidade. O rebanho de Deus. E a Bíblia fala ainda que vai dar conta. Um dia vai dar conta. Tu apacentou meu rebanho, não foi? E tu fez assim, assim, assim. Não foi certo, não foi correto. O rebanho pereceu. Então é uma responsabilidade tão grande. O outro é o governo do seu estado. Ah, como é fácil criticar o governo, mas vai ser governo. Vai. Deixa tu ser um político e ser elegido como governo, tu vai ver. Você vai apacentar os milhões, tomar conta dos milhões de gente da terra, trabalhar como leão e levar maldade dos outros. É mal, não presta. Isso não vale nada. Aí depois tem o presidente do teu país. É fácil apenas falar uma palavra. Mas daqui a pouco, nós vemos que ser presidente é fácil. Nunca. Nunca foi fácil. Aí Moisés pensou isso aqui e deu não para Deus. E Deus foi lutando com Moisés, vai, não vai, foi tu que foi escolhido, não, Moisés, vai, pode ler que Deus fez poder ver, no livro de Êxodo, na chama de Moisés. O que aconteceu? Por último, ele falou assim, o que tu tem na mão? Ele falou, eu tenho esse cajado aqui, era um pedaço de pau de apacentar as ovelhas, que fazia um gancho na ponta, um gancho voltado para... Se a ovelha tivesse caído, ele ajudava ele num lugar perigoso, né? Aquele gancho puxava a ovelha para ajudar ele, a força, para ajudar na força. É. Eu tenho na minha mão o cajado. Ah, é? É. Primeiro foi a mão, foi o corpo dele. Depois foi o cajado. Por último foi o cajado. Joga o cajado no chão. Moisés jogou o cajado no chão. O cajado virou uma cobra. Moisés, acostumado com cobra no Egito, era estrategista. Segundo o historiador, eu tive um professor, por nome José Nunes. Ele falou que Moisés era chefe do exército de Faraó, no Egito, e que Moisés teve campo de outro país, não entrar no país do Egito, para invadir por causa do exército. Era muito poderoso. O que eles faziam? Criava grande número de cobra venenosa, cobra perigosa, e soltava no matagal, aonde que era a fronteira. Então o que Deus fez? Foi a cobra. Pega na cobra, Moisés. Mas não, senhor. Não foi? Foi. Com medo que eles conheciam que era cobra. Cobra venenosa. Cobra perigosa. Era pôr a mão, ele picava ele. Pega, mas pode pegar. Pega, ele pegou. Toda virou o cajado. Ele falou, eu vou. Não foi? Eu vou. O que Moisés daquela hora era em diante o quê? Até que o quê? O que Moisés criou? Moisés criou que o Deus dele ensinou ele a fazer encantamento. Encantador. Eu vou chegar de frente para onde, né? Que criou eu, não foi? Lá, quando eu chegar lá, eu vou falar a palavra de Deus que Deus me enviou, e foi mesmo. E se ele bobear um pouquinho, eu tenho arma para ele, perigosa. Chegou lá, quando ele chegou, que ele falou com o faraó, falou para ele assim, o que você trouxe para mim? Qual o seu testemunho aí que Deus te mandou você aqui para poder levar o povo do Egito embora? O povo de Israel embora? O que você tem para mim? O povo me dá lucro, lá na terra de Góis, os tijolos que é fabricado na cidade aqui, tudo veio de lá para cá, os mantimentos, tudo veio de lá para cá, que a terra era muito boa, não é assim? Lá estava lá 430 anos trabalhando para Faraó, foi. Então o Egito era rico. Era rico com aquilo ali. Agora eu deixar o povo ir? Não. O que é que você prova para mim o que você trouxe? Falou, pois não, eu provo para o senhor. Então prova então, Moisés. Porque ele conhecia Moisés, filho da filha dele, que é criado. Foi. O que é que você trouxe? Falou, eu trouxe isso aqui, vamos. Mostra para mim o que você trouxe então, que Deus falou com você. Falou, vou jogar essa vara aqui no chão, aqui, ó. Falou com a vara para a vara virar a cobra, não foi? Moisés falou, foi. No chão lá. A cobra.
Aí Faraó fez o quê? Faraó olhou para ele assim e falou: ah, rapaz, isso aqui é fácil, por isso que é estrategista, o obreiro estrategista. Isso aqui você vai falar comigo? Eu tenho homem aqui no meu palácio, rapaz, aqui a serviço meu aqui. Eu vou trazer o homem aqui que você vai ver uma coisa. Aí trouxe 2 encantadores que mexiam com encantamento no reinado do faraó. Aí ele trouxe quem? Jane e Jambre. Está lá em Efésios, capítulo 3 e versículo 8 de Efésios. Quem revelou o nome dele foi Paulo, o monge, o apóstolo Paulo. Trouxe Jane e Jambre. E quando Jane e Jambre chegou, mandado buscar por Faraó, pelo rei Faraó, falou: isso é bola para nós. Foi. Só pegou um pedaço de pau também, foi. O pau que ele jogou foi. Pegou o pau, jogou, criou uma cobra junto com a outra de Moisés. Aí qual estrategista Moisés fez o quê? Falou: não. Quem mandou fazer isso aqui foi Deus, não foi eu. Não foi não. Foi Deus que falou comigo através do fogo. Lá foi, eu vim, e ele é responsável por mim aqui. Ele que mandou eu vir. Foi. Aí quando Moisés falou isso aqui, e pensou isso aqui, firmou isso aqui, a cobra que Moisés fez começou a engolir a cobra dos machos. Engoliu a cobra. E foi tanto, aquela obra foi tanto terrível, que a Bíblia fala que Moisés fez mais 6 sinais para o povo sair do Egito para Faraó. E que aqueles encantadores fez? Ele era poderoso, Jane e Jambre era poderoso. Tudo que Moisés fazia, eles faziam também. Aí está o diabo apanhando do obreiro. Como pode ainda adorar? Foi. Se não tem motivos para cantar. Moisés fez as rãs subir até na mesa de Faraó, foi para comer a comida no prato de Faraó, foi. Aí Jane e Jambre também, para poder pirraçar Moisés, para ganhar de Moisés, fez outro tanto de rã. Quem sofreu? O Egito. Brinca com Deus. Fez outro tanto de rã. Deus falou: é assim mesmo. Pode deixar fazer. Ele vai apanhar para ele aprender. Não foi assim? Foi. Eu sei dizer que foi 6 pragas que Moisés fez, fora as outras. Até ali, Jane e Jambre foi. Quando Jane e Jambre viu que o país do Egito estava arrebentado com aquelas pragas, foi que eles viram: ué, é mesmo, nós estamos fazendo outro tanto. Nós estamos fazendo outro tanto da praga. O país não vai aguentar. De mortandade, de tal coisa, que Moisés fez. Saraiva. Então, meus amados, o que foi? Deus mandou o obreiro, e o obreiro foi. A coragem dele, que eu falei, não foi? Coragem do obreiro. E a estratégia. O obreiro chega lá, a primeira coisa que ele chegar, ele não vai encontrar tudo sim, não. Pode observar para vocês aí. Ele chega lá e vai: não, rapaz, você é doido, cara. Você vai fazer isso aqui? O cara não tem Deus. Não faz isso não, pode ficar sua vida. Não, mas quem mandou eu aqui não foi homem. Quem me mandou foi Deus. Então, irmãos amados, aqui está a estratégia de Jesus. Quando João Batista mandou procurar ele, se ele era o Filho de Deus, o verdadeiro, ou havia de vir outro, a estratégia dele foi isso aqui, não foi? Foi. Fala com o João. O que eu fiz aqui, ó. Será que o homem faz isso aí? Não foi? Falou da... Foi? Ele
falou que o cego vê, os leprosos ali, os coxos andam, Aleluia. os mortos são ressuscitados. Não Glória. foi que ele falou? Foi. João, você quer saber mais de quê, João? Né, quer dizer, para ele. E depois ainda, ele não mandou uma palavra má para João. Ele foi falar a qualificação de João. Foi, ainda falou ainda que João veio para João morrer. João estava preso, Jesus sabia que João ia morrer. Que Faraó ia matar João. O rei que estava em Israel. Ia matar João. Não tinha boca. Ele sabia. Falou mais aí, por acaso assim, ele veio para morrer no lugar de Elias. E João Batista não é hoje, outra pessoa, falou por dois discípulos de João Batista, não é outra pessoa senão um anjo. Olha, porque quem ia descer era um anjo. Para que o anjo morresse no lugar de Elias, do profeta Elias, que subiu vivo para o céu. Então tinha que morrer. Alguém fala, o estruturador da Escritura Sagrada, monge na Escritura Sagrada, fala que Elias vai descer no Apocalipse lá para poder morrer no Apocalipse. Não, olha a prova aqui. Ó. Jesus falou que era João Batista no lugar de Elias. E certamente Elias vai descer quando Jesus vier no reinado para reinar na terra. Na cidade santa de Jerusalém, que vai descer do céu. Então, meus amados, é coisa importante para nós, como obreiro, nós temos essa qualificação, governo, nossa vida, nós temos que ter, governar, não é fácil. É economista, ser economista não é fácil. Ser homem, até no vestir, da roupa que a Bíblia falou isso aí, não foi? Foi. O apóstolo Paulo ensinou, não foi? Temos nós vestir para andar no meio da igreja, da sociedade, em outro lugar. Quer dizer, esse homem aí é um homem de Deus. Homem de Deus. E que nós não podemos temer. E o mundo olha o nosso parecer, o nosso pecado, que nós pecar. Igual o pastor ensina aqui, ter muito cuidado para nós não pecar. É bom. Isso é bom, quer dizer, um conselho, né? Não, vamos andar com Deus. Né? Vamos. Nós somos crentes. Aleluia. Aí, hoje, como está, vamos falar o português declarado. Como está a igreja, não, você está andando como cidadão, não tem problema. Não, você está com a camiseta, você está vestido. O que manda é seu testemunho, onde você pisar, que você tem a marca de Jesus. Você não vai falar palavrão, você não vai xingar, não é? Você vai orar pelo enfermo que está ali, se alguém pedir para orar. Você vai orar, se alguém chegar numa loja, ora para Deus me abençoar, alguém incrédulo. Que aconteceu muito isso comigo. Ora, Rosário, ora mesmo. Se eu orar, Deus vai fazer uma obra aqui. Então, meus amados, eu tenho mais palavras para poder falar com vocês, mas o tempo é resumido. Eu paro por aqui, Deus que abençoa os obreiros. E a estrategista que vocês teve aqui, Deus, quando mandou Moisés. Mas ele mandou Moisés, mas ele cuidando de Moisés, que Moisés tinha que saber entrar e sair. E depois nós não vamos encontrar um outro monge na Bíblia que escreveu aqueles 5 livros, um escritor tremendo, governo, estrategista, que nem Moisés. Não, sim. E que Deus criou ele levar um país. Era muito mais do que governo. Não foi? E Deus corrigiu Moisés, até no Moisés ele subir a escada para não ver as vergonhas dele. Cuidado. Cuidado não você subir a escada para ir para tal lugar, para ninguém ver suas vergonhas. Quer dizer, aí por último ele colocou Moisés como Deus, não foi? Foi. Ele colocou Moisés como Deus e a presença da arca na frente do povo, que era ele dentro da arca. Mas Moisés representava Deus.
Foi. Aí o sacerdote representava o povo, mas Moisés representava Deus. Por isso que Moisés até hoje está dando trabalho para Israel. Não foi agora o Silvio Santos morreu, parece que ontem, antes de ontem, morreu, foi. Aí não aceitou Jesus, porque é judeu. E foi, as filhas tudo crente, não foi? A esposa, crente, de Silvio Santos. Mas ele não quer aceitar Jesus porque é hebreu, porque tem conhecimento das leis de Moisés, que só Moisés é o fulano de tal. E agora? Eu vou falar o quê? Para Israel. Quando nós vamos ver o livro, ele falou que havia o próprio Moisés falou, não foi? Que havia um depois de Moisés, vai vir um que esse vai reinar na terra. Moisés falou de Jesus. Não foi? Foi. E quando Moisés chegou perto do Jordão, para Moisés subir ao Monte Sinai para morrer, a Bíblia fala que Deus vai falar com Moisés na porta da tenda onde Moisés estava. Moisés e Josué e os anciãos. A Bíblia fala que o povo estava chegando no barranco do Rio Jordão, tinha que parar porque Josué estava lá, mas Moisés na tenda. Aí Deus falou com Moisés: Moisés, você está vendo? Porque Moisés ia embora. Quer dizer que o povo respeitava Moisés. Não era? Era. Moisés ali fez terra abrir para poder engolir não sei quantos mil israelitas. Foi. Terra abria. Eles tinham medo de Moisés. Foi. Aí Deus falou com Moisés: está vendo, Moisés? Você vai subir para morrer no monte. Mas aquele povo que você está vendo chegar lá no Jordão, aquele povo vai pecar contra mim. E foi mesmo. E foi mesmo. Porque senão a igreja não era criada. A igreja foi escrita, como eu falei esse dia aqui, foi escrita no céu, no eterno passado. A igreja foi escrita. Quer dizer, Deus tinha o projeto da igreja, e pode observar que até hoje a igreja está andando no mundo inteiro. E a igreja não vai sair da reta. Até que Jesus vem. É o único povo do céu na terra que segurou o taco e está segurando é a igreja, porque ela estava escrita no céu, no eterno passado, antes do povo de Israel. Então, de todo jeito, Jesus tinha que vir para criar a igreja, aquela pedra que o rei Nabucodonosor viu, que escapou do céu quando ele estava sonhando, que ele viu a estátua de ouro, de prata, de cobre, ferro e barro. Aí ele preocupou muito, mas ele viu na hora que ele estava vendo a estátua, escapou uma pedra do céu e a pedra veio e bateu no corpo da estátua e esmiuçou, não ficou nada, só ficou o pó. E foi mesmo. É isso aí que vocês estão vendo. É o Evangelho aqui nos Estados Unidos, lá na África, lá não sei aonde, o Evangelho de Jesus. E por último, Jesus no Armagedon, no reino na terra, para completar ainda os esmiuços daquela pedra, os esmiuços da estátua, porque ainda a estátua está andando. A estátua está aí. Vai terminar ali. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar tranquilos. Agora é dia 2 de setembro agora, se Deus quiser, nós vamos voltar para o Brasil, a passagem está à compra. E eu vim também porque o médico decretou para mim a minha vinda. Era 3 vezes só que eu podia vir para cá. Eu tenho uma passagem pelo médico, né? Ainda. E depende, porque médico especialista é caro. Um dinheiro doido para a gente pagar um médico daquele. E Deus abençoou que eu consegui através de plano de governo. Ele conseguiu ele na operação minha, né? Foi plástico. Foi muito esquisito, né? E ele direto, ele tem que, ele volta ali para ele poder retorno, né? Fazer retorno para o Rosal. Tem que fazer tal coisa assim, que a minha próstata, na hora da operação, o outro médico falou com ele, que me operou, um especialista, falou que deu sangue mais que os outros que foram operados. Deu muito sangue. E eu passei uns 10 dias urinando sangue mesmo. Não foi fácil para mim. Por isso que eu passei mal. Até na casa do Manejudo aqui eu passei mal. Ainda, mas eu falei com o povo. Não é fácil, passei mal no Brasil, passei mal aqui. Né? Foi o sangue, muito sangue, até o sangue voltar novamente para o corpo, né? Ficar no lugar dele, né? Da prontidão dele para trabalhar no corpo humano. Então nós temos que ter essa ativação nessa área.
Se não pudermos, o corpo foi feito para poder fazer assim, o nosso corpo, né? E tem que passar por ali. Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu quero, depois de pedir a oração dos irmãos, antes de nós ir embora, não tem mais ficar mais juntos para nós orar, para nós cantar hino, né? Para nós dar risada com a outra, isso é gostoso, né? Uma comunhão, né? Pastor Natal. Então, a comunhão é tudo para nós, né? O amor um no outro, né? Que Deus abençoe assim, que a igreja seja abençoada em nome de Jesus. Todos os obreiros, continue isso aí, com essa reunião tão especial, tão bacana. Em nome de Jesus, eu entrego a palavra. Deus abençoe.